E aí pessoal, tudo beleza? Estamos aí em mais um vídeo para o canal e nessa ocasião para mostrar alguns decks, ou melhor, todos os decks que eu tenho no Master Duel, que foi uma coisa que diversos inscritos aí tinham me pedido em diferentes vídeos, quiseram me perguntar o que eu estava usando no evento que acabou recentemente, o que eu estava usando na ranqueada, enfim, então aqui estou para matar essa dúvida, de repente dar ideias para vocês, ou até mesmo receber ideias também, por que não? E aí, antes da gente seguir adiante, eu gostaria de pedir que você deixasse um like no vídeo, considerasse se inscrever no canal e também doar pelo Pix no QR Code. O seu apoio é fundamental para manter a existência do canal. Ou, se você preferir, também pode acabar contribuindo aí na lojinha do canal, que tem na OLX, porque aí você pode estar adquirindo cards por um valor acessível, mais barato que a Konami, e também, ao mesmo tempo, mantendo a existência do canal. Bom, enfim, a gente vai aqui então para listinha dos decks, e aí são esses decks que eu tenho no momento. Aí tem aqui os estruturais, que eu posso até abordar aí como menção honrosa, e aí esse aqui foi o deck que eu tava usando no evento, mas foi bem no finalzinho, porque na maior parte do tempo eu tava usando o True Draco. Então o Sword Soul é aquele Sword Soul bem arroz com feijão mesmo, algumas hand traps. Vem a engine um pouquinho com o TNI, coloquei o TNI de fogo também para poder counterar na época o Tenpai. Hoje o Tenpai já não caiu tanto, né? Então isso aqui provavelmente eu vou acabar mudando. Mas o resto assim bem feijão com arroz mesmo. Coloquei uma Evelyn Match também, considerando assim às vezes no Go in Second. E o engraçado é que eu colocar duas sempre compro indo em primeiro, aí vem umas mãos meio zoadas, tipo, já aconteceu de vir, tipo, duas e vir em match, espanador, aí vem Protoss, vem umas coisas nada a ver assim, que não dá consistência nenhuma, cara, zoado. Aí eu considerei, por enquanto, que uma só tá o suficiente, mas claro que isso pode mudar, né? E aí tem aqui o extra deck, eu quase nunca uso Shao Feng. Quem acaba me salvando muitas vezes, eu acabo fazendo é mesmo o Bagusca, em alguns momentos assim muito situacionais, mas basicamente aquela lista feijão com arroz. Eu não vou me estender muito também nas explicações, né, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco. Aí esse aqui foi o deck que eu mais usei no evento, porém eu tinha mudado algumas coisas no evento, é que não tem como ver o histórico, já que no final eu tava querendo rushar, porque eu joguei pouco desse evento e eu tava querendo ir rápido, e os duelos contra o King acabam demorando. Isso é o complicado. Mas basicamente foi isso aqui. Aí eu acho que eu tinha diminuído... Acho que eu tinha diminuído isso aqui e colocado o Nibiru. Eu acho que eu tinha tirado uma disso aqui e uma fissura, alguma coisa assim. Eu acho que tinha feito alguma coisa nesse sentido, não lembro. Mas, cara, esse deck tem uma matchup absurda contra Blue Eyes. Eu peguei e enfrentei muitos Blue Eyes no decorrer do evento. E alguns também a White Forest, que aí a matchup é meio zoada. Mas como eu enfrentei muito Blue Eyes no início, cara, esse deck assim atropelava. O Blue Eyes conseguia muitas saídas, tinha muitas coisas interessantes, né? Eu acho que isso aqui também é fundamental para fazer você evitar tomar espanador, tomar tempestade pesada também, Heavy Storm. E aí, porque isso aqui normalmente entra quando você tem uma contínua face up, e aí você entra e nega os efeitos das cartas de acordo com a quantidade de trap contínua que tiver face up. Então você flipa uma aqui qualquer, ele entra, vem e nega. E aí tem os bichos que respondem como efeito rápido, às vezes o cara emocionado lá vai querer te dar impermanence, aí tu pega e ativa. Então também você tem que levar em consideração que você tem que tomar cuidado para não responder quando o cara ativa alguma coisa da mão, porque às vezes o cara conhece, e aí ele vai e dá bait nessas coisas com algum efeito da mão, porque aí tu dá o efeito e ele responde com uma impermanence, ou até com uma Ashe, por exemplo, né? Mas aí se o cara responder por último com uma Ashe, ele não tem o que fazer. Agora, via de regra, você vai ter que esperar o cara ativar alguma coisa no campo para que você não leve impermanence. Aí isso aqui tudo tem efeito rápido, isso aqui busca, né,
o nosso MVP aqui, o Masterpiece. Aí esse aqui ativa a magia e esse aqui ativa a armadilha direto, né? Ou busca, né, também. Esse aqui pode buscar magia ou ativar no campo. Esse aqui pode buscar armadilha ou ativar no campo também. E aí não usa extra deck, né? Mas é um deck muito, muito bom mesmo. Eu tenho gostado bastante de jogar com ele. Mas assim, não, vou jogar ranqueada, vou pegar o Mestre 1. Não vai. Acho muito difícil. Tem esse Unchained aqui, não quis usar Yubel, é um Unchained puro, vamos dizer assim. E aí eu não uso Yubel e eu me divirto pra caramba usando esse deck. Então normalmente você vai passar com o board usando isso aqui, aí vai ter isso aqui em campo, aí vai ter essa trap aqui, vai ter Eclipse também, que ajuda bastante. Aí tem as Hand Traps, é claro, né, que dispensa comentário. Aí normalmente você consegue também entrar com isso aqui, tem bastante interação. E isso aqui vai estar no cemitério também. Então o Unchained não varia muito do que ele faz. A diferença é que ele não tem Yubel. E aí o foco é você ou quebrar o board do cara em segundo, ou também tendo bastante interação opressiva contra ele. Então tem isso aqui também, destrói o Unchained. Então você pode destruir o Link, um card do cara, e o Link ativa. Aí se você tiver isso aqui, você traz de volta, ou até bane também com Yama para trazer ele de novo, porque aí você não utilizou o efeito de fazer Link Summon no turno do cara, o monstro dele também. Então você pode trazer ele de volta, que é interessante. E aí a ideia é usar ele e invocar ele para ter algum descarte, né? Considerando que você tem algum descarte, porque aí tem mais uma interação, que aí você dá shuffle em um card do oponente também. Eu acho bem divertido jogar assim, mais do que jogar com o Yubel. Aí tem também o Magia Spectre, que eu dei esse apelido aí, né? Aí aqui, esse Magia Spectre Turbo, eu ainda tenho que fazer uma série de mudanças nele, porque eu ainda não tinha preparado muito bem esse deck, porque inicialmente eu tinha mexido nele na época que nem tinha saído esses suportes aqui, os novos, não tinha saído no Master Duel, que nem a Majesty Pegasus, né? E aí o que aconteceu? Ele também nem tinha saído também, nem a Spell, nem o Link. Aí, antigamente, minha build era focada em Sight Lock. Então, normalmente passava o turno com a Apollousa, muitas vezes com, acho que, dois negates, né? Tinha 2, no máximo 3, era meio difícil. Passava com a Apollousa, passava com Savage, passava com a Sight setada e normalmente fazia o Tornado Dragon para poder estourar ela no turno do oponente, né? Era um deck bem interessante, eu achava divertido de jogar também. Eu sei que o pessoal vai falar, pô, usar Sight não é divertido, é degenerado. Eu concordo, eu concordo, mas ao mesmo tempo era divertido. Mas aí o tempo foi passando e aí o deck assim foi tendo que claramente sofrer algumas atualizações. E aí comecei a colocar algumas coisas aqui. Isso aqui ainda é um teste, inclusive eu fiz um teste ontem e aí até que deu muito bom, mas ainda não é o suficiente para eu falar assim, nossa, tá lisinho, tá da hora, né? E aí tanto que normalmente, ó, era também deck para spamar bicho e você em segundo finalizar com isso aqui. Então, né, ainda precisa mudar bastante coisa. Esse Sword Soul, acho que eu mostrei. Eu acho que é o mesmo do evento que eu tava usando no final. Acho que é a mesma coisa. Vou só confirmar aqui. É praticamente a mesma coisa. E aí esse aqui eu acho que deve ter copiado a lista de alguém, então não considero que seja meu. Eu vou pular esse aqui. Esse aqui eu estava montando, são algumas ideias ainda. Tá vendo? Eu não tenho todas as cartas ainda. Que aí é o Engine, que não é tão ortodoxa, mas ainda existe, que é a engine de Fiendsmith com Snake Eyes e Sword Soul. Porque acaba que você usando qualquer um desses, você deita muito o oponente, pega ele desprevenido e tem muita interação. Essa ideia não é original minha, eu tinha pego com um amigo.
um amigo tinha utilizado e aí compartilhou comigo. Aí eu cheguei a ver ele jogando, achei muito interessante a forma com que ele jogou. E aí eu não peguei a decklist nem nada, mas comecei eu mesmo a esboçar algumas ideias. E esse aqui foi então o resultado final, mas que eu ainda não cheguei a testar, mas que me parece muito promissor em relação a algumas rotas de combo e tudo mais. Tem esse Kashtira aqui, que eu usei algumas vezes, não usei tanto assim. Não sei se tá o ideal, mas eu achei divertido bastante para jogar. Normalmente eu não fico tão pilhado com o negócio de botar 18, 20 hand traps. Eu quero só jogar e ter um combo minimamente consistente. E eu sei que, mas vai perder pra, sei lá, Snake Eye com White Forest, vai perder pra Smith, sei lá o que, mas tô nem aí. Eu achei divertido. É triste que tenha sido nerfado. Eita, acabei tirando um negócio sem querer. Depois eu ponho de volta. Então, eu acabei me divertindo bastante com isso aqui, apesar de estar muito nerfado, mas só o fato de eu poder usar isso aqui já está muito bom. E claro, tenho que melhorar, tenho que colocar mais bicho aqui no extra deck, mas honestamente eu tô com meio que preguiça assim de ficar vendo sobre ele, porque eu tenho outras prioridades aqui de deck. Deixa eu descartar as alterações aqui, senão eu nem lembro que carta que eu tirei. Tem esse Despia, usei por muito tempo, mas pensa num deck que é muito caro, é esse deck. E aí eu tava usando o Despia, que tá incompleto, falta muita coisa, mas é suficientemente jogável. E aí uso o Engine de Dragoon nele. E aí você tem, né, os Albaz, o Aluber, tem as coisinhas aqui do Dragoon, tem Tragedy, Bestial também. Então assim, tá bem simplesão para hoje em dia, considerando que tem, por exemplo, Cartésia, tem a Gragnol, que eu não tenho aqui, a Gragnol, tem a Guardian Queen, tem o Albion Branco também. Então tem muita coisa mais relevante, mas ainda assim tá bem jogável. Eu não vou ficar craftando agora porque, né, não é prioridade também para mim, mas daria para arrumar, e é um deck bem de boa para jogar, né? Então no caso você só tem uma Branded Fusion, mas não é problema porque você tem a Retribution para reciclar. Então é de boa. Aí tem Quimera também. Já pensei e já considerei a possibilidade de usar com Quimera, deixar o Branded Quimera, que muita gente fala que é consistente. Aí eu posso até considerar um dia. Tem aqui Flufal, que foi um dos que eu mais usei assim nos primeiros momentos do jogo, no primeiro ano. E aí tem aqui Flufal tanto com engine de DPE e tanto com engine de Dragoon. E aí o Flufal não foge muito daquilo que o pessoal já conhece. Então 3 pinguim, 2 cachorro, tem gente que usa 3, né? As asinhas, que ajuda a me dar mais consistência, eu acho que é melhor com 3 asas aqui. Aí retalhos, né? Patchwork, Toy Vendor. E aí normalmente você vai querer estourar tudo do cara com tigre. Aí se você tiver um bom momento faz isso aqui, ou então antes faz isso como um plus, depois invoca alguma fusão. Aí a Cross Ship vai trazer outro bicho lá do cemitério, né? O que ajudaria a dar mais força pro deck seria se tivesse acesso ao Toadle, né? Que é o sapo lá, o realmente demais. Aí ajudaria bastante por causa do pinguim, por causa do golfinho. Mas ainda assim tem bastante valor esse deck, né? Eu acho um deck muito bom. Claro que não é meta, eu acho que nenhum aqui dá pra dizer que é meta na realidade. Aqui também deck do oponente, popular. Esse aqui também tava montando e tá sendo difícil porque tem muito R, aí tive que farmar pra caramba. Então é um Fire King mais tradicional mesmo. Queria montar um puro, que teve um cara lá, esqueci o nome, que ganhou no ICS, né? E aí ele ganhou com uma build pura. E aí tentei montar alguma coisa mais ou menos nos moldes do que ele tinha feito, mas com algumas considerações por causa do formato aqui, que é o MD, que é o Master Duel, que é diferente da banlist lá do TCG, né? Então comecei a fazer aí algumas coisas,
mas era uma ideia até meio antiga, porque como vocês podem ver, tava 3 Maxi, só que agora já teve a lista, então só pode 2. Então algumas considerações aqui já vou ter que reformular. Eu não joguei tanto assim, eu tenho o estrutural, eu tenho isso aqui também, mas eu não joguei tanto ainda de Fire King, embora eu saiba jogar e tal. Mas é um deck que tem muita interação, é um deck que eu acho bastante interessante e que eu inicialmente não gostava. Quando era lá nos primórdios, sem os suportes novos, eu não gostava muito do estilo dele. Tanto que eu ficava pensando assim, pô, se for pra focar em destruição, prefiro continuar no Unchained mesmo. Bom, esse Blue Eyes é antigão, antes de vir esses suportes novos, nossa, mas antes até mesmo, eu acho, de vir o estrutural, que tem o estrutural do Blue Eyes aí na loja do jogo. Então veio antes, isso aqui só vou mostrar por educação mesmo, ó. Então era só algumas ideias meio estranhas, eu reconheço isso, mas tá aqui. É um Blue Eyes antigão e era de uma época, ó, que o pessoal usava isso aqui. Aí eu tava sem o Numeron Dragon, inclusive. Então era a época que o pessoal fazia Numeron Dragon OTK. Numeron Dragon, colocava Draglubion, e aí batia lá, sei lá, com 12, 13k, e aí acabava, né? Era basicamente isso que focava o Blue Eyes. E tá tão antigo, que acho que... Ah não, tem o Jet Dragon, sim. Mas essa aqui era a engine do infame Brick Eyes, né? A infame Brick Eyes. Mas tá aí. Aí tem esse aqui também, que era um teste que eu peguei e mexi do estrutural, né? Coloquei coisa do estrutural aqui, mas também fiz algumas alterações. Eu tava jogando, mas tava aprendendo ainda, né? Tava assim na base do tentativa e erro. Aí tava rodando isso aqui, que eu achei interessantíssimo usar no Gaia, a Ultra Poly. Ela não é uma magia rápida igual a Super, claro, mas também é um efeito muito bom, porque você paga 2.000 pontos de vida, e aí você traz uma fusão usando 2 monstros que eu controlo, e nenhum dos duelistas pode pegar e ativar algo em resposta, né? E aí eu achei bem da hora. E aí também você pode pegar e invocar as matérias, só que aí os efeitos são negados e o ataque e defesa é 0, mas aí dane-se, porque normalmente você vai fazer outra coisa. Então normalmente os Gaias são rank 7, então dá pra sair bastante coisa legal, tipo isso aqui, tipo isso aqui também. Ah, isso aqui eu nem sei porque que eu pus, porque precisa de monstro pêndulo, então eu só peguei porque era nível 7, né, e também porque vinha com isso aqui, mas não é uma ideia viável. Ah, isso aqui sim é uma ideia viável, mas estava na tentativa e erro também, estava jogando ali no casual. Esse GOT aqui é um que eu tava me divertindo pra caramba. Enquanto eu tava jogando. Eu cheguei a jogar um evento, sem ser esse último, um outro lá, que me deu bastante vitória, me surpreendeu bastante também. É um deck que a princípio parece muito difícil de jogar, mas ele é muito interessante e ele é mais simples do que parece. Normalmente você vai invocar esses bichos aqui no turno do oponente, quando eles são banidos, então na stand-by você pega, invoca eles pro campo, e aí você vai usar normalmente eles ou todos eles para poder fazer invocações síncro, e aí ter algum tipo de interação com o adversário. Então, por exemplo, isso aqui, ele entra por síncro, nível 8, destrói todos os monstros do oponente de ataque. Aí tem isso aqui também, ó, se ele pega, tu invoca ele pode banir um peixe de nível 6 ou menos do deck. Aí tem os peixes que tem efeito quando é banido, então por exemplo, ó, se é banido, tu pega um peixe e adiciona um card pra mão. Aí tem outro que entra por efeito rápido, e aí vai criando uma série de interações. Dá pra fazer isso aqui também. Isso aqui é mais difícil o efeito dele passar, mas também quando passa, não tem como, é meio que GG pro oponente. Isso aqui eu cheguei a usar poucas vezes, pouquíssimas vezes, e quando eu chegava a usar não passava o efeito dele. Agora isso aqui conseguia passar o efeito e ajudava muito, era muito bom, o Sword Soul. Aí agora
A gente vem aqui, eu tinha feito uma build de Sword Soul puro pra jogar bem, for fun mesmo, ó, não tinha, acho que nem tinha range trap, ó, praticamente, então era só essa aqui, as coisas da hora, aí nem sei porque tinha isso aqui, mas tudo bem, acho que era só pra mirror match mesmo. E aí era uma build de Sword Soul puro que você podia esperar, né? Mais puro na medida do possível, né? Porque dava pra usar 3, 6, mas aí não tem uma real necessidade de fazer isso. Eu até pensei também em fazer futuramente uma build com Yang Zing para poder usar melhor o Shao Feng, para poder usar o Deng Long também. Esse Utopia aqui, eu vou mostrar brevemente, eu nem mexi muito nele, eu acho. Ah, mexi sim. E tem coisas aqui do estrutural, né? Mas eu não cheguei a terminar. Eu acho que eu só joguei 2 vezes com ele. Aí foram algumas ideias também. Que eu fui mexendo na base do tentativa e erro. Eu fui... Assim, no máximo, eu normalmente não fico olhando muito na internet. Eu vou tentando, assim... ver algumas listas e tentando tirar algumas ideias. Porque eu acho que senão acaba... aderindo a certos vícios, mas de forma alguma não tô cagando regra sobre isso, não tenho problema com Net Deck não. Tem esse aqui, que é meio antigo, Dogma Turbo, mas me fazia subir muito rápido na Ranked. Hoje eu acho que já nem é mais tão viável. Ó, e pra vocês verem como é antigo também, ó, assim, o negócio da Max C, antigamente era 3. Aí tá aqui, ó, normal Aleister, né, Uga Buga, aí tem os Dogmática, tem Nadir Servante, você tem isso aqui também para tentar buscar o ritual. Eu só tinha colocado um do Arbazoa, porque tava sem as fichinhas de UR, mas normalmente você usa 2, é o que eu vejo pelo menos, é o pessoal quando usa. Aí tem uma End Trapzinha básica. E aí o extra deck é coisa praticamente que você vai ficar milando para poder adicionar carta, para poder destruir card do oponente, que nem a Entes. Aí você tem o Mekaba por causa do Aleister. E aí acho que vale mencionar que como agora tem os suportes novos de Blue Eyes, pode valer a pena considerar uma mistura disso tudo aqui, tipo um Invoked Dogma com Blue Eyes. Coisa que já existia antes, mas que eu acho que agora... evidentemente está mais consistente. Isso aqui, esse meme, é um deck que é basicamente de bicho vanilla, que eu tinha feito para ensinar um pessoal a jogar. Então vamos dizer assim que é um deck mais didático, acho que é essa a palavra. Então são efeitos que não são muito difíceis de entender e não são tão agressivos. Aí eu tinha feito mais para ensinar o pessoal, porque eu estava tentando ensinar uma galera, trazer o pessoal pro Yu-Gi-Oh! Já tá utilizando esse deck e é um deck muito bom mesmo. Sim, é bem funcional, bem divertido para vocês aí que é da galera saudosista, que diz que Yu-Gi-Oh! Morreu, ó, pega e foca nisso aqui, ó, cria um formato de vocês, pô. Porque você não é obrigado a ficar jogando na ranqueada, né? A não ser que você queira farmar algumas coisinhas. Mas aí vai farmando só no recruta, no bronze, no prata. Monta um deckzinho aqui, ó. E aí, ou então, se você não quiser jogar no MD, pode jogar o TCG físico e aí monta. Tem o pessoal do Gold, tem o pessoal do formato Edson. Dá pra criar um formato paralelo e vocês jogam da melhor maneira que considerarem, né? E aí é um deck didático e divertido. Bom, tem esse meu Dragunit, já aviso, tá bem velho. E esse aqui foi um dos decks mais ingratos. Eu acho que foi o primeiro deck que eu montei no Master Duel. E é um deck ingrato porque eu digo assim, ele puro não é tão forte e não há algo que condiz com a questão das raridades dele. Eu acho que ele tem o R demais, apesar que eu ainda consegui diminuir, porque acho que tinha mais coisa. Porque se você for colocar Bestial, se você for colocar outras coisas, que nem Dragon Link, aí o negócio vai às alturas, né? Na época que Dragon Link ainda era relevante, que eu também acabava usando mais como Dragon Link, mas o primeiro deck foi esse aqui, como o Dragonite puro. E aí é um deck que até comba e tudo, mas ele infelizmente acabou envelhecendo mal com o tempo para jogar de forma pura. Então você vai ter que misturar com alguma coisa inevitavelmente para ajudar a dar consistência pro deck.
E aí as coisas que você usa, né? O Savage. Aí esse aqui era o meu finalizador, o Boros Sword. Nem sei se tem alguém em 2025 que ainda usa. Normalmente você faz isso aqui, Crystal Wing, que dá pra você evitar Nibiru. Dependendo da sua mão, você consegue fazer ele na quinta Summon. Isso aqui que é bem legal. Isso aqui também surpreende muita gente. Você pega e bane um Dragonite, eu acho, do campo. Do campo não, do cemitério. E aí você bane um card do cara. E isso não é uma vez por turno. Então dá pra você fazer a limpa. Só não lembro se ele bane. Deixa eu ver aqui. Ele bane qualquer card. Aqui, ó. Ele bane um monstro. Bane um monstro, dá pra limpar a fileira toda. E aí tem algumas coisas interessantes, que nem isso aqui é o Muni Negate, se você controlar um Synchro. E fora que os Synchros, né, esse aqui, ó, ele dá Espanador quando ele morre. E esse aqui, ele dá Reborn. E algum Dragonite com 3k ou menos. Minto, ele dá Special Summon do Extra Deck. Né? Então, sei lá, tu pegou, ele morreu, ele vai pegar e trazer, por exemplo, esse aqui. E o interessante é que ele considera como invocação Synchro. Então pega e triga o efeito dele. E aí equipa tudo no campo, né? Então é interessante, dependendo de quando que esse bicho morre, isso pode dar ainda mais consistência para fazer um monte de coisa. Aí tem aqui Guardragon, tem o Hierático, você tá indo no turno 1, dependendo do que você tem. Tem o Link 2, né? Tem um efeito secreto, porque ninguém nunca usa o outro efeito do Dragonite, porque normalmente o pessoal só usava de escravo para Dragon Link para buscar Ravine, enfim. E aí um fun fact é que foi o primeiro deck assim funcional que eu tive na minha vida. Foi o primeiro mesmo, do estrutural. E aí a gente tem aqui Blackwing, que eu montei a partir do estrutural. E aí saiu isso aqui, mudei algumas coisinhas, é claro. Assim, isso aqui, né, é difícil de usar, mas eu achei uma build interessante, porque normalmente é possível conseguir trazer ele. E também com isso aqui, se você conseguir fazer o Force Strix e depois, né, ou melhor, fazer o Wise Strix, depois fazer o Force, existe a possibilidade de você conseguir usar isso aqui para fazer o Cyber Infinity por cima. E dependendo da circunstância, se você não tiver tido a necessidade de usar isso aqui, porque isso aqui vai te locar em trevas, você ainda consegue terminar a board com um Simorgh, ainda consegue terminar com Apex Avian. E aí dependendo, você passa com isso aqui e às vezes com um desse, um Assault, ou dois, ou ainda se você preferir jogar um pouco mais seguro, pode conseguir passar com isso aqui e um desse aqui, que é normalmente o que eu acabava fazendo. Ou então se alguma coisa desse errado, fosse por uma misplay minha, ou um oponente interagiu com alguma coisa, eu passava com o Bilze também. Que o Bilze, apesar de muita gente achar que hoje ele já não é tão da hora assim, ele já me fez assim ganhar muito jogo, conseguir segurar muitos turnos. E aí tem também esse aqui, que eu não terminei ainda, que é o Novelis. O Novelis ainda tem bastante coisa para arrumar, como vocês estão vendo, ó. O Novelis eu cheguei a usar no card game físico. Eu nem cheguei a fazer o deck adicional, ainda tenho que terminar. E eu ainda preciso de algumas ideias, porque assim, eu vi que algumas pessoas chegam a usar Novelis com Megálito. Algumas pessoas chegam até a usar Novelis com Libromancer, mas eu vou tentar seguir na rota na qual eu consiga usar da forma mais, digamos assim, pura possível. Então aqui eu só joguei as cartas a esmo praticamente, acho que não dá nem para chamar de deck na realidade, porque aqui acho que eu só coloquei mais para poder organizar, saber o que eu ia precisar, craftar e tudo mais. Mas é um deck muito bom, né? Esqueci de falar uma coisa, porque é um deck que basicamente você vai ficar tributando os bichos do oponente, né? Aí tem aqui Flanderize. O Flanderize também não joguei tanto, e a build velha também, apesar que eu já tinha colocado duas Max C, mas ainda precisa de algumas mudanças, né? Porque aqui, ó, por exemplo, Prosperity está banida, e aí ainda não cheguei a testar essas novas mudanças, nem nada. Então tem aqui as Impermanence, tem
assim, para algumas pessoas aí vai ter pouca hand trap, ó, Key Shifter também precisa um, mas é aquilo que normalmente se espera de Flounderiza, o Extra Deck também, a Goddess, isso aqui que tá liberado, né, também aqui no TCG, isso aqui tirou bastante força, porque já ficou mais difícil chegar no Apex Avian. Então é aquele negócio, né, ficar se invocando o tempo todo, não deixar o oponente jogar. Enfim, aí, você é podre. Não, mano, eu jogo um pouco de tudo. Vocês viram que tem deck de combo, tem deck de Floodgate, ó, e até meu truquinho que eu mostrei nem é tão degenerado assim. Isso aqui é do evento, eu acho. Do evento não, do modo solo. Então nem joguei muito com isso aqui. Aliás, eu nem joguei com isso aqui. Nem joguei, eu só joguei com isso aqui no Duel Links, mas eu nem lembro direito como é que usa. Shiranui. E aquele último também é de estrutural, que você compra na lojinha. Então também não usei, não com essa build aqui. E aí vamos para a lista então dos estruturais, ó. Aí só menção honrosa, assim, vou passar por cima, é o starter, né? Eu peguei o starter de Link, acho que é de Link. E aí tem aqui, ó, o... Ah não, foi esse aqui, ó. Esse foi o primeirão mesmo, né? Que tem aqueles 3 do início. Aí esse aqui que eu peguei dos dragão. Aí tem um de Synchro, eu acabei pegando todos, né? Acabei recebendo todos. Depois... Aí esse assim esse aqui é o de Link, de fato. Aí esse aqui é o de Utopia, o estrutural. Aí tem de novo o de Mago, Shiranui que a gente viu. Esse é o Digital Bug também do modo solo. Eu achei legal eles darem um deck inteiro no modo solo, devia ser um pouco mais tendência isso mesmo. Achei da hora. Ó, Gladiator Beast também, no modo solo. Vem aqui, ó, Monarca. Monarca aí ganhou suporte no OCG, né? E tem suportes muitíssimo interessantes. Demise, cara, esse Demise aqui merecia tanto suporte melhor, né? Eu acho as artes dele muito maneiras, mas jogar com ele de forma funcional é muito difícil, mas muito difícil mesmo. G-Knight também, é bem legal. Aí a gente vem aqui, ó, nos críptico, acho que é Cypher, né, em inglês. Também, eu não sei se foi de evento, acho que deve ter sido. Ah não, esse aqui é estrutural da loja, você compra na loja. Mesma coisa também o Cyberdark. A gente vem aqui, livro da profecia. O livro da profecia aí. A gente vem aqui, ó, Salamangreat, também de loja. Vórtice da magia. Aí o Gaia, foi a partir dele que eu montei aquele meu. Um de Blackwing também, peguei muita coisa até aqui para montar o que eu tava lá. O Blue Eyes, o estrutural. Esse aqui foi o de Sword Soul quando tava na campanha para você trazer novos jogadores ou fazer jogadores antigos voltarem a jogar. E aí quem usava seu código já ganhava um logo de cara. E o mais engraçado é que eu já tinha montado o Sword Soul inteiro. E aí acho que coisa de 2 semanas depois lançaram essa campanha. Aí eu fiquei pensando, caramba, eu gastei gema à toa, porque ó, vem uma base muito boa mesmo. Aí Galaxy Origin também, eu acho bem legal essa build. E agora tem os suportes novos, já dá pra jogar bem mesmo. Ficou bem legal o deck. E esse aqui também é a campanha de quem usa o seu código. E aí veio uma base aí do Branded Desper. Uma base legal aí pra iniciante, né? Mas que também acabei não usando muita coisa aqui porque eu já tinha. Só essa Cartesia aqui, né? Que foi uma adição muito boa porque eu não tinha nenhuma. Então, bom galera, então foi isso. Esses são os decks que eu tenho e os projetos de decks também
que eu tenho. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais aí dos decks. Estou aberto também a receber sugestões, se vocês quiserem ideias, dicas, muita coisa aí que eu não atualizei ou não editei. Foi mais um pouco por preguiça mesmo, porque é tanta coisa para montar, você acaba ficando com preguiça, mas tem muita coisa aí que eu já tenho noção do que eu posso fazer, do que eu devo fazer para melhorar esses decks, né? E aí, se vocês quiserem dicas, tirar dúvidas, tiverem sugestões, né, ou quiserem também receber alguma coisa, enfim, a gente troca uma ideia aí nos comentários, vocês podem dar a opinião de vocês, que vai ser sempre muito bem-vindo. Eu vou procurar responder todo mundo aí nos comentários, beleza? Então eu vou ficando por aqui, valeu pessoal, até a próxima.